Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da SAI Digital. Quero convidar todos vocês para que nós possamos dar então essa continuidade ao nossa primeira aula sobre a história da Roma Antiga, ok? Vamos começar então com a primeira atividade que eu joguei para vocês na aula passada, que vocês pudessem solucionar ela, resolvê-la, e vamos agora então fazer todo um estudo sobre essa questão para a gente entender a atividade e também o conteúdo através da atividade. Então, na aula anterior vocês viram expansão territorial. Então, a Roma Antiga passa por profundas modificações. Essa expansão territorial já começa no período monárquico, mas é na República que ela vai se estender, principalmente com a profissionalização do exército romano. Então, nós temos o seguinte: quais foram as principais características, a essência dessa expansão territorial, o crescimento do território romano? Qual que é o destaque disso? Entre elas, você pode destacar. Dá um close aí para mim aí. Vamos entrar o seguinte: quando você vai fazer os seus vestibulares, quando você entrar na época do Enem, enfim, quando você for um concurseiro, você vai viver uma situação. Olha, eu tenho 40 questões, eu tenho 4 horas, eu tenho 80 questões, eu tenho, sabe Deus, quantas horas para responder tudo isso, e não sei 80 questões. É humanamente impossível você ter sorte de conhecer 40 questões. Como que eu faço, professor, para resolver essa questão? Dei umas dicas bacanas para vocês semana passada. É muito vocês trabalharem com um método de exclusão da questão e não de você ficar procurando a questão correta. Procure as erradas. Vai excluindo as que você tem certeza que está errada. E depois, o que sobrar, sobrou 2 questões, às vezes você consegue fazer uma exclusão de todas as erradas, que sobram apenas a alternativa correta. Por mais que você está em dúvida sobre aquela, você fica com certeza que você vai clicar nela. Então fica a dica do professor Roberto para vocês aí. Não fiquem procurando a questão correta, procure as erradas. Vamos nesse método? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Qual que é o destaque? Vamos para a letra B, fortalecimento da política. Letra B, fortalecimento da política agrícola com a expansão de minifúndios. Vocês acreditam que na antiguidade nós temos na Roma Antiga, um fortalecimento de política agrícola, de expandir minifúndios? Pelo contrário, nós temos um grupo de patrícios latifundiários, donos de grandes terras, e eles não estão ali propícios a ficar dividindo seu poder, as suas terras com outros grupos. Então não temos minifúndios, nós temos latifúndios, grandes fazendas, grandes propriedades de terras da antiguidade, nas mãos de poucos, que com esse poder da terra, com o poder do latifúndio, ele vai fazer os seus privilégios sociais, econômicos, políticos. E aí, então, essa você iria excluir. Eu não colocaria a letra B. Letra C, você colocaria democratização da sociedade com igualdade de direitos políticos entre patrícios e plebeus? A aula passada, o professor Roberto falou sobre essa questão da desigualdade entre patrícios, que tinham privilégios, e plebeus, que eram trabalhadores. Então essa você fala, não, essa não faz sentido, vou excluir também. Excluir B e C. D, crise da mão de obra escrava. Ficou concentrada em campos agrícolas, deixando carente o setor urbano de trabalhadores livres. Muito estranho, nunca ouvi falar sobre isso. Essa eu deixaria do lado. Vamos lá, vamos hipoteticamente dizer que você ficou em dúvida, a letra D. E, grande êxodo urbano, devido a contatos com outros povos e as conquistas romanas. Por que você tem conquistas romanas e você vai ter um grupo gigante, um êxodo de pessoas urbanas, saindo da cidade se eles estão conquistando? Sou um romano, estou conquistando outros territórios. Por que os meus cidadãos, o meu povo romano vai sair da cidade? Não faz sentido. O que sobrou para nós? A, número de escravos aumentou significativamente. Estes foram largamente utilizados na agricultura, na produção de alimentos e na atividade urbana. Agora vem a essência da nossa aula. Vamos lá. Estou falando de Roma. Tenho 3 pontos quando falamos em expansão territorial. Primeiro, escravos. Segundo, pilhagens.
Alguém sabe aí o que é de casa? Pode já começar a procurar. Pilhar. O que significa isso? Roubar. Riquezas. Terceiro, agora sim, território. Vocês estão achando que é de hoje que os impérios mundiais reconstruídos com acordos, com influência sobre outros pequenos países? Não, meus amigos. Como que Roma se torna a sua grande potência? Como que falar em Roma tremia nas pernas de um outro povo estrangeiro quando se falava a palavra romano? Por que Roma se tornou uma espécie de sinônimo de civilização, de modelo a ser seguido? Através do quê? Como que eles fizeram isso? Conquistas, exército, violência. Pronto, construímos uma Roma. Eu sou romano, eu vou fortalecer o exército, vou profissionalizá-lo, é uma novidade na antiguidade, vou criar então uma espécie de um salário, um soldo, daí vem a palavra soldado inclusive. Eles vão receber, não importa se estão em guerra ou não, porque daí eu deixo eles inclusive treinados esperando o momento da batalha. Vou ter conquistas, porque eu tenho um exército profissional, frente a outros exércitos desmobilizados, desorganizados, desprofissionalizados. Eu vou roubar outros povos, eu vou conquistar territórios, eu vou escravizar povos estrangeiros prisioneiros de guerra e eu vou utilizar a violência para impor o meu poder. Pronto, construímos os ingredientes, como diria a música do Ira, receita para se fazer um herói. Um herói não, um anti-herói aqui, né? Como que você produz um império? Está aqui a nossa receita. Por favor, não coloquem isso em prática, tudo bem? Aqui está a nossa receita. Como que Roma conquistou? Letra A, meninos, expansão territorial de Roma, novos territórios foram agregados, povos subjugados, o que incrementou a quantidade de escravos em Roma. Além disso, o crescimento territorial fez com que a concentração de terras aumentasse. E os pequenos lavradores, muitas vezes endividados, ou seja, cidadãos romanos livres, tornavam-se escravos, aumentando ainda mais o número destes. Apenas em um período da história romana é que a escravidão por dívida acabou, como nós tínhamos comentado no capítulo anterior. Nessa aula vocês vão estudar comigo agora, bem profundamente, monarquia e o período republicano. Então, novamente, só reforçando, Roma é dividida em fases políticas. Temos então a monarquia, mono em grego arquia, poder, então é quando o rei governa. República, em latim reles, coisa pública, público, estado, então se entende que é coisa pública de todos, mas não é bem assim. Na prática vamos ver que os patrícios que governam a república através de cargos públicos, através de privilégios públicos que apenas eles têm, e daí vai desencadear uma verdadeira batalha, alguns historiadores usam inclusive o termo luta de classes entre patrícios e plebeus. Eu sou, como diz o outro, não falo muito esse termo, mas também podemos falar sobre conflitos sociais entre plebeus e patrícios. E daí desses conflitos vão resultar em conquistas plebeias, numa participação, numa espécie de conquistas sociais dos plebeus, uma participação política e social também, ok? Monarquia, século VIII, 753, a século VI a.C., a 509. Então, nesse sistema, o rei acumula funções administrativa, jurídica, religiosa e legislativa, mas seus poderes estão limitados ao Senado, o qual poderia aprovar ou vetar leis reais. Além do Senado, existia a Cúria, formada por cidadãos em idade militar, que deliberava sobre casos de direito familiar, tratava de questões públicas relativas à população. Como que era a sociedade? Dividida em 4 grupos. Patrícios, grupo nobre, donos proprietários de terra, que eles são então os que têm privilégios. Plebeus, o segundo grupo, de origem, alguns especialistas, historiadores falam que eles poderiam ter uma origem etrusca.
e eles podem ser, então, trabalhadores livres do campo, do comércio ou da cidade, artesãos. Nós temos clientes, que são plebeus protegidos pelos patrícios, e o último grupo, escravos, comentamos sobre eles. Ou o termo escravizados, né? Inclusive a historiografia moderna gosta, ou a sociologia gosta mais de tatear sobre esse conceito de escravizado, né? Ninguém nasce, ninguém é um escravo, você se torna um escravizado. Então é um conceito polêmico para a gente até discutir aí sobre essa questão, sobre o conceito de escravos. Então essa é a estrutura social de Roma, tudo bem? República, século 6 a 1, então etimologicamente, né, o significado da palavra res publica, o professor falou sobre coisa pública, isto é de todos, mas é de todos? Vamos lá. Sob o domínio dos patrícios, então aí já viu que não é de todos, né? Haviam derrubado a monarquia. A República Romana, contudo, foi oligárquica. Vamos entender um pouquinho esse conceito rapidinho aqui. Oligo, poucos, arquia, poder. Pega isso aqui, oligo poucos, arquia poder, e nós traduzimos na palavra patrício. Durante a República eles fizeram um golpe no ano 509, já está acontecendo conflitos sociais entre patrícios e plebeu, e o último rei de Roma, no ano 509, chamado Tarquínio, o Soberbo, ele tem uma origem etrusca e ele tem um olhar para os plebeus. Ele arriscou falar em reformas, arriscou falar em estender os direitos políticos para os plebeus. Ele arriscou falar também em reforma agrária. Só de arriscar a falar, os patrícios, ou seja, foi o suficiente para que os patrícios preparassem um golpe, derrubassem Tarquínio do poder e instaurassem o que nós chamamos de república. Apesar de ser a coisa pública, na verdade eram para eles governar. Criam um Senado, é o sistema principal. Do Senado eles criam cargos públicos para os patrícios ajudá-los a governar. Entre eles nós temos pretores, que seriam uma espécie de juízes, edes, que seriam responsáveis pela urbanização, censores, que seriam responsáveis pelo fazer o censo, contabilizar o número de população, números também econômicos. Tinham também o pontífice máximo, que seria um sacerdote principal dos patrícios, e questores. O questor seria uma espécie de tesoureiro da antiguidade. Então nós temos uma divisão de vários. E o principal, o cônsul, né? O cônsul era o presidente. Para vocês entenderem assim, o principal cargo, o governante máximo, 2 cônsules patrícios com um mandato de 2 anos cada um. Então está aí a divisão estrutural dos patrícios. Cargos públicos eles inventaram. Apenas os patrícios podem, os plebeus ficam olhando, um diz o outro, chupando o dedo, e eles falam assim, mas espera um pouco, isso não está certo, queremos participar. E o que vocês vão fazer para participar? Revolta, vamos quebrar tudo. Vamos invadir esse negócio e vamos questionar esse sistema. Eles fizeram uma vez um sistema impressionante, uma espécie de manifestação pacífica. Nós não somos nada para vocês patrícios? Nós somos simples plebeus, trabalhadores? Pois bem, vamos sair de Roma. Teve um ano, vocês poderiam até pesquisar qual que é essa história. Eles simplesmente abandonaram a cidade de Roma. Vocês já imaginaram ficar uma cidade sem trabalhadores? Outro dia eu vi um meme desse. Karl Marx, vocês vão estudar mais para frente sobre ele, e com a situação que estamos vivendo dessa pandemia, nós temos uma parada geral de vários setores do trabalho e claro que existe uma grande preocupação econômica de uma futura crise. E aparece um meme muito bacana, a imagem do Karl Marx embaixo. Se os trabalhadores pararem para a economia? Fale mais um pouco sobre isso, meus amigos. Os plebeus aprenderam muito antes, há 2000 anos atrás. Quer dizer que nós não somos nada e não podemos participar? Fale um pouco mais sobre isso, Patrícia. Eles abandonaram a cidade, esperaram 2, 3 semanas, quando começou a faltar comida nas casas dos patrícios, quando começou a colheita, a passar o período na agricultura, os patrícios foram correndo atrás, por favor, voltem a trabalhar para nós. Voltem a funcionar Roma.
porque sem trabalhadores não funciona. Aí eles tiveram então que ceder com as conquistas plebeias, que está aqui nessa próxima página. Tribuno da plebe, 494, os plebeus começam a participar da política. Lei das 12 tábuas, os plebeus conseguem então uma nova conquista muito importante. Todas as leis passaram a serem escritas em 12 tábuas e pregadas nos lugares mais movimentados, feiras, espaços públicos de Roma. Lei da Canuleia, depois das 12 tábuas, acabou com a proibição de casamento mistos. Patrícios e plebeus eram proibidos de casar, com a lei da Canuleia passam a ser liberados. Lei Licínia permite o acesso dos plebeus ao consulado. Lei Poetélia Papíria. Acabou o nexum, a escravidão por dívida. Muito importante isso, né? Então agora, eu devo, não vou mais usar a minha vida, da minha família, como pagamento da dívida. Então agora eu devo, né? Devo, não nego, pago quando puder, não com a minha liberdade. Então ficou bem claro através da Lei Poetélia. Próxima aula, vou deixar uma brincadeira para vocês aí. Pausem. Deem uma estudada, pesquisem e vamos juntos. A partir de então passou a se eleger cônsules em número de 2, ao invés de um único rei, com o propósito de que, se um deles tivesse a intenção de agir mal, o outro, investido de igual autoridade, iria coibir, iria proibir. Então, está aqui a fonte. O trecho se refere a que período da história romana, conhecido como? Está aí para vocês em uma das alternativas. Próxima aula vamos solucionar essa questão. Um bom estudo a todos vocês, nas casas de vocês aí. Até a próxima, em nome da SAI Digital. Obrigado a todos vocês. Abraço, valeu!